Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre funções em JavaScript. Então vamos lá para o nosso código. Então eu já apaguei aqui o da aula passada. Para eu criar uma função em JavaScript eu uso a palavra function e o nome da função. Vamos, sei lá, criar uma função para calcular a área de um retângulo. Então eu vou colocar aqui o nome, calcular área retângulo. E aqui eu vou fazer return. Opa, tem que receber aqui os parâmetros base, vírgula, altura, return base vezes altura. Então, eu tenho a minha função aqui, está escrito errado, function, tá faltando N. Então, se eu quiser aqui, eu posso criar a função e quando a gente tem a função, pode chamar a função. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada área retângulo, recebe, vou chamar a função para calcular a área de um retângulo que tem a base 2 e a altura 3. Aí eu vou imprimir uma mensagem no console com esse resultado. Então, vou colocar aqui área retângulo. Para concatenar aqui, eu vou usar o mais e o valor da variável, área retângulo. Então, salvei, dei o refresh aqui. Vamos ver se aumentar um pouco aqui. Está aparecendo aqui valor 6. Correto? Então, função é de boa. Tem uma outra coisa que eu posso fazer em JavaScript, que poucas linguagens permitem. Eu posso atribuir uma função para uma variável. Então, eu posso criar aqui uma variável qualquer, um nome qualquer, sei lá, função área retângulo, é uma variável, tem o var lá na frente. E atribuir para essa função a função que eu criei anteriormente. Qual é o nome da função que eu criei anteriormente? Calcular área retângulo, calcular área retângulo. Nesse caso aqui, eu não posso colocar os parênteses, que quando você escreve o nome de uma função, abre e fecha o parênteses, quer dizer que, e coloca os parâmetros, quer dizer que você está executando. O ato de abrir e fechar o parênteses quer dizer que você vai executar a função. Quando eu coloco só o nome da função sem os parênteses, quer dizer que você está se referindo a uma referência para aquela função. Então, isso aqui é uma referência para essa função. Eu posso pegar a referência dessa função e armazenar dentro de uma variável. Para que serve isso? Aí eu poderia fazer algo nesse sentido aqui. Por exemplo, eu vou executar essa função. Var área retângulo 2 recebe função área retângulo e agora eu quero executar passando 3 e 4, por exemplo. Então, eu joguei a função para dentro de uma variável e eu quiser executar a função dessa variável, eu trato essa variável como se fosse uma função. Do mesmo jeito, eu coloco o nome dela, abro e fecho parênteses e ele vai funcionar da mesma forma. Então, quer ver? Eu vou dar um log aqui. Área retângulo 2. Área retângulo 2. Então, vai funcionar da mesma forma. Área retângulo 2, 12. Então, o JavaScript ele permite eu criar uma variável que vai armazenar uma função. Tem algumas pessoas que usam isso bastante.
E tem uma outra coisa que o JavaScript tem, que algumas linguagens também têm, que é o que a gente chama de funções anônimas. Por exemplo, um exemplo de função anônima é que se eu fosse jogar uma função dentro da variável, então var área calcular, vou criar uma variável chamada calcular área quadrado. Essa variável, ela vai receber uma function, ela vai receber uma função. Essa função recebe um lado e return math.poll para poder fazer ao quadrado, lado ao quadrado. Então, elevado à segunda potência. Então, o que é que eu fiz aqui? Na hora que eu atribuí a função para a variável, eu não coloquei o nome da função, igual eu coloquei aqui, function calcular área retângulo. Eu coloquei só function. O que quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma função anônima, porque a gente usa a função anônima quando você está criando uma função e já está atribuindo ela para alguma coisa. Então, nesse caso, eu já vou atribuir essa função para essa variável, então eu posso criar ela como função anônima. Eu não preciso criar uma função antes e depois atribuir para a variável. A gente vai ver depois, né, nas aulas mais para frente, um outro exemplo onde eu vou usar função anônima. Correto? Então, aqui é uma revisãozinha rápida. Não sei se vocês já tinham chegado a estudar essa parte de aqui, mas é bem interessante saber que pode fazer isso em JavaScript. Então, até mais a próxima aula.